Sou o Guilherme Xavier, professor da PUC-Rio e um dos chairs da trilha de Artes e Design da SP Games. Existe já de longa data uma necessidade de você fazer uma observação do jogo além do artefato eletrônico digital que ele é. Então a questão é de se pensar o jogo por meio de suas mecânicas, suas dinâmicas, suas estéticas, das questões de representação, expressão, enfim. Além de uma necessidade, é algo que faz sentido para o jogo. Ou seja, o jogo só é jogo uma vez que ele consegue articular, né, tecnicamente, essas características, vamos dizer assim, de funcionamento, ou seja, enquanto recurso computacional, e expressão, interação, agenciamento, coisas que a gente tem como objeto de pesquisa dentro da área de arte e design. A partir de quando você acha que isso virou uma preocupação consciente? Precisamos olhar para essa área com mais atenção? Eu acho que, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, do historiador do jogo eletrônico, é pensar que tão logo a tecnologia evolui suficientemente para ser reconhecida, além daquilo que ela se propõe, seja em termos de protótipo, vamos pensar aí em termos de iniciozinho da década de 70, um processo de diferenciação entre os produtos é você pensar o que seu produto, ou seja, o que seu público gostaria de observar nesse produto. É quando começa a aparecer os artistas e se entender o jogo como uma oportunidade de ser trabalhado além da simples tecnologia. Aí você começa a configurar esse tipo de pensamento. Ou seja, como é que meu jogo pode se destacar em relação a outro jogo por questões artísticas e por questões de projeto. Ou seja, não só pensar ele visualmente, em termos de áudio, mas também em termos de mecânica. Ou seja, como é que eu faço meu jogo ser mais divertido? E se ele é mais divertido só porque ele funciona como jogo ou porque ele começa a receber também influências de outras mídias que já estão fazendo sucesso há muito tempo, como cinema, teatro, videoclipes. Então, essa sopa, né, que começa a acontecer ao longo da década de 70 e anos 80, 90, até chegar até agora, é resultado disso, dessa demanda por um processo de observação competitiva entre as pessoas que estão participando dessa nova mídia. O artista que faz um trabalho digital num game, ele está ou nunca foi ou está sendo reconhecido como um artista? Sim, é uma polêmica ainda, mas há um certo consenso na área de que sim, jogos são uma forma de arte. Muito diferente de outras, né, porque ele envolve uma participação muito ativa nesse sentido, ou seja, há uma expectativa de que ele vai ser utilizado não só observado e fruído como um quadro ou como uma peça de teatro, um filme, ou ser lido como lido dentro da questão da literatura, mas sim, é uma forma de expressão e serve só para ele. Se a gente parar para pensar no sentido da arte, que serve só para si, nesse sentido, em termos de finalidade, mas importante para o desenvolvimento, vamos dizer assim, do que é humano. Então, sim, jogos são uma forma de arte. A questão é diferente. E, por ser diferente, ainda tentando conquistar seu lugar entre todas as artes que a gente tem aí, que não são poucas. Então, é uma questão ainda, vamos dizer assim, a ser discutida, e a discussão é importante. A gente já teve um momento na história que uma pessoa foi considerada vanguardista e depois não mais porque veio outra. E como é que isso se aplica na questão do game? Sim, a gente já teve situações bem, vamos dizer assim, críticas nesse sentido, especialmente porque há uma expectativa de que o jogo ecoe entre o público de uma certa forma. Então, se você parar para pensar em que o processo de consumo às vezes muito mais intenso do ponto de vista do jogo do que outras obras célebres, faz com que essas outras célebres, que sempre ganharam dinheiro com isso, olha só, isso aí tem que ser menor, tem que ser descaracterizado, ou porque é violento, ou porque faz mal. Então, é bem emblemático você pensar nesse estabelecimento, que a partir do momento que você fala que o jogo é arte, né, você tem que assumir que, junto com isso, havia toda a questão relacionada à pesquisa de arte nesse sentido, né? Não só da questão historiográfica, né, do que isso significa, mas que consequências isso vai ter para esse público, né? Mas, mais uma vez, a partir do momento que você considera que é uma forma de expressão e que todas as pessoas podem se expressar dessa maneira, não só produzindo jogos, mas jogando, observando, criticando, eu acho que é extremamente válido você ter essa discussão na mesa. Qual seria o próximo passo, nesse ponto de vista artístico? Qual seria o próximo movimento? É uma pergunta complicada, muito por conta disso. Tão logo a tecnologia ela vai, de certa forma, sedimentando em termos de potencialidade, a grande desculpa que as pessoas têm é o que eu vou fazer com isso? Então, separando para pensar antes, eu tinha no máximo, sei lá, 2 travezinhas que rebatiam um quadrado que achavam que é bola na tela, e se eu observar em termos de arte, eu estou dizendo que é meio contrário. Eu tenho um minimalismo em comparação a um processo
que era de mais representacional, como a arte foi buscando, até que chega um determinado momento que as pessoas começam a, vamos lá, né? Vamos desmontar, e o que eu tenho agora? Agora eu tenho um quadro branco. E aí as pessoas piram sobre isso, porque a ideia de representação da arte ela entra em crise quando a tecnologia começa a cumprir certas funções, né? Ou seja, não preciso mais pintar um quadro, eu tenho uma foto, então aonde fica o artista nesse sentido? Bom, ele tem que se reinventar. E aí surgem todos os movimentos mais atuais, né, em relação à arte, que sai dessa ideia representacional e vai para uma questão mais de discussão, né? Não só filosófica, mas também política, como que é onde a arte pode fazer um papel muito importante em termos não só de abrangência, mas de repercussão. Essa questão é interessante hoje, você parar para pensar, porque se você tem um Cuphead, é porque você tem desenhos animados da era do Tex Avery, em que esses desenhos tinham uma certa graça, uma certa composição, uma certa estética, uma certa razão de existir. E quando você recupera isso hoje, você consegue fazer esse processo de referência, às vezes as pessoas entendem e começam a participar de uma outra estética por meio de um mecanismo que não foi pensado para isso. E isso é muito interessante, ou seja, a exemplo dos movimentos, conforme você falou que você parou na época, vamos dizer assim, da geração 16 bits, né, o Super Nintendo, quando você começa a ter hoje todo um movimento de recuperação dessa estética de uma forma altamente afetiva, que faz um baita sucesso no movimento independente. Não só na questão técnica deles se permitirem produzir isso, porque eles entendem, sabem como é que funciona, mas porque observam que isso é a construção de caráter deles. Ou seja, aquilo que eles gostavam quando eles eram crianças, retorna agora que eles são adultos. Então nós temos círculos de 30 em 30 anos, onde as coisas são meio que recuperadas, mas atualizadas, o que é interessante. Não é o pixel art pelo pixel art. Agora eu tenho a possibilidade de fazer cenários extraordinariamente mais complexos com essa técnica, que seriam viáveis num equipamento anterior. Mas recuperar esse equipamento é não só pela disposição tecnológica dele, mas o quão importante ele era para a gente. Ou seja, nós que crescemos com essas exposições artísticas, enquanto artistas nós vamos recuperar elas num valor, assim, de certa forma, até apaixonada, vamos dizer. E isso é que é a grande a diferença, vamos dizer assim, em relação às outras assim, escolas de arte. Esse processo de você rever, né, fazer essa revisão, considerando a atualidade. E aí a gente fica imaginando como é que vai ser daqui a 20, 30 anos, o que eles vão estar tentando resgatar. Será que é aquilo que a gente acha hoje extraordinário, ou será que vai estar sempre sendo um remake do remake do remake do remake? Agora a gente tem o Nintendinho Classic. E aí, será que no futuro a gente vai ter o Nintendinho Classic? Porque a gente vai acabar dando volta? Você acha que aqui é um bom espaço para o artista se resgatar? Sim, eu acho que é um bom lugar para o artista se resgatar pelo fato de você estar envolvendo dois grandes vetores de pensamento e execução. Ou seja, não tem como você pensar alguma coisa que você não percebe existindo e não tem como você fazer coisas existirem que você não tem pensamento atrelado. Então, essa relação entre teoria e prática, né, que de certa forma em algumas situações ela é descompassada, quando você tem um evento como esse, ela se torna, enfim, extremamente necessária. Ou seja, um pensamento de teoria e prática se complementando, né, essas experiências que eu tenho são trazidas e estudadas, que promovem um pensamento para novas formas de concretização, planejamento, projeto. Isso é fundamental, acho que, para qualquer mídia, não é só especificamente em relação aos jogos eletrônicos, mas acho que o abastecimento de pensamento é importante para que isso, enfim, perdure pelo menos. Né? Qual que é a importância dessa renovação para a própria indústria? É importante esse encontro e saber o que está acontecendo? Ano por ano é um bom tempo para a gente... As coisas mudam muito rápido. Exato. Isso é uma questão interessante. Ou seja, qual é a durabilidade, vamos dizer assim, de um trending, né? Ou seja, as coisas que são consideradas hoje como sendo top de interesse, será que ano que vem vão ser os mesmos? E a gente observa que há uma certa regularidade, ou seja, se a gente resgatar, né, as preocupações dos cientistas da área de jogos de tempos atrás, de ver que, cara, acho que eles não imaginavam que em 2018 a gente está discutindo questões que eles já consideravam resolvidas, né? Há exemplo de realidade virtual, que acho que é a grande palavra do momento, né? Ou seja, antes você tinha, enfim, equipamentos muito caros, muito grandes, questões relacionadas ao processamento que fazia que as pessoas enjoassem bastante, e hoje não, hoje você vai numa loja, adquire seu equipamento e vai para casa de se divertir. Mas se divertir com o quê? Então não é só a tecnologia, enquanto ela não tiver serviço de uma racionalidade em que considera essa importância, seus valores, né, digamos de missão,
ela é só algo, não tem vazio, né? Então, o processo dentro da ateliê de arte design é considerar isso. Existe o projeto e existe a expressão. Como é que essas duas coisas estão juntas e alimentam um mercado que demanda esse pensamento cada vez mais? Tem muita coisa, mas que coisas são essas? E pensar sobre isso é a nossa função. Como é que você vê essa ideia de fomentar o encontro entre a academia? Exato. Bom, historicamente, acho que alguém já deve ter comentado a respeito, surge como um movimento inaugurado por pesquisadores que observavam no jogo um interesse muito grande. Quando você leva isso para as questões, vamos dizer assim, técnicas, você pode fazer essa investigação sobre o que permite, como é que é, quais são as matemáticas, quais são as questões relacionadas. E começam a aparecer, não no processo de poluição, mas no processo de difusão, pessoas que queriam investigar aquilo de uma outra maneira, não só exclusivamente técnica, mas que tipo de impacto aquilo tem na sociedade. E aí começam a surgir trilhas, e essas trilhas começam a discutir essa fundamental jogo de uma outra maneira, sobre outras óticas, sobre outras perspectivas. E, enquanto evento, ele começa a ser transdisciplinar e interdisciplinar. Ou seja, ao mesmo tempo ele está lidando com assuntos que aparentemente são completamente díspares, mas que no fundo são altamente encaixáveis, né? Discutíveis. E ter esse espaço no mesmo momento, no mesmo lugar, com as pessoas transitando, programadores, designers, artistas, músicos, pessoas que querem contar história e às vezes não têm o conhecimento técnico, pessoas que têm o conhecimento técnico, mas demandam histórias. Enfim, essa reunião é necessária e é importante que a gente tenha esse espaço onde essas coisas acontecem, onde essas pontes são construídas.